Olá, olá, bom dia, alegria, bom dia, luz do dia. Sejam todos bem-vindos na Escola Unicista, que a gente possa se abrir para receber o exercício que chega para nós hoje, que a gente possa fazer essa prática com a mente aberta, que é uma das características do nosso professor. Que a gente esteja com a mente aberta, com o coração puro, limpo. Veja como você chega por essa manhã. Então, para quem não me conhece, vai assistir essa live depois. Eu sou Clayton Ecker, sou terapeuta e consteladora. E junto com a Bruna, cofundadora aqui da Escola Unicista, a gente está a serviço de facilitar os trabalhos, os ensinamentos e as práticas de um curso em milagres. Bom dia, Ivete, lindona, saudade de você. Cláudia, seja bem-vinda. Percebe como você chega hoje? Eu quero compartilhar algo que eu estou fazendo com vocês. E se vocês sentirem de estar fazendo também, algo que ajuda muito. Quando eu acordo pela manhã, bom dia, lindona. Quando eu acordo pela manhã, oi, dona Helena, seja bem-vinda, Bruna, seja bem-vinda. Então, compartilhando com vocês, pela manhã eu tenho feito um exercício de observar quais são os meus primeiros pensamentos, quais são os meus primeiros sentimentos. E tá sendo tão lindo assim, observar como a gente acorda com conteúdos de ontem, do passado, né? Então, hoje pela manhã, eu acordei com um sentimento de rejeição, assim, né? Eu falei, nossa, aí me observei dentro disso e me lembrei, né? Em seguida eu já faço essa correção, me lembrando que eu não sou vítima do mundo, que eu não sou vítima de nada, né? Então eu queria compartilhar aqui com vocês, dar um recadinho também, para quem já acompanha aí, a Bruna já sabe, mas para quem ainda não nos conhece, quero trazer aqui a lembrança de que eu e a Bruna somos terapeutas. Quem precisar de um acompanhamento, a gente está à disposição. Também quero lembrar que nas terças-feiras, todas as terças-feiras, nós temos um manual de professores que tá lindíssimo, assim, sobre a guiança mesmo do Espírito Santo ali. Oi, Lúcia, seja bem-vinda. E tá lá, tá no nosso YouTube, né? Você tem como assistir desde o primeiro encontro nosso de live que a gente fez de Manual dos Professores, para você seguir a sequência, para você se conectar mais com o teu professor interno e para ser no mundo esse professor de Deus, né? Então fica aqui, dados os recadinhos. Ah, mais um recado que eu vou dar, eu falei para vocês que a partir de fevereiro, né, também terá o quadro, né, Café com o 100, às 9 nos domingos. Então quem quiser estar lá comigo também, eu vou amar receber. Eu vou estar lendo algumas frases e falando sobre, e a gente vai interagindo e vocês vão perguntando e vai ser lindo. É um caminho. Aqui na escola é sempre um caminho para o amor. Esse é o nosso propósito aqui, né, Bruna? Amanhã a Maritânia volta comigo, fazendo as lições. Ela estava de férias, foi dar uma viajadinha, e amanhã ela retorna junto comigo. Então, seguimos aqui. Hoje, lição 23, página 39, livro de exercícios de um curso em milagres. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Então, ontem a gente viu um mundo de ataque, na lição de ontem. A gente viu o mundo que a gente criou, que a gente fez, né? Um mundo onde a gente só enxerga como não... A gente não vê a realidade, um mundo que a gente só vê imagens, a gente não se conecta com a realidade, a gente
vê tudo como perecível, não dura, real, como vingança. E vamos ver o que ele nos convida hoje. Oi, Virgínia, seja bem-vinda. Vamos ver o que ele nos convida hoje, então. Lição 23. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. A ideia de hoje contém a única saída para o medo que terá sucesso. Nada mais funcionará, tudo o mais é sem significado. Mas este caminho não pode falhar. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês? Perdão, vou repetir essa frase. Cada pensamento que tens constitui algum segmento do mundo que vês. Portanto, é com os teus pensamentos que nós temos que trabalhar. Se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. E olha, isso eu tenho experimentado na prática, igual eu falei para vocês aqui, que é sobre de manhã observar já meus primeiros pensamentos, né? E aí você vai ver ali os sentimentos vindo, você vai ver esse mundo invertido que a gente vê, esse mundo feito pelos nossos pensamentos, né? De ataque, de rejeição, de abandono, de humilhação, nós temos nessas de traição, de injustiça. Então, fazer essas práticas ajuda muito. Portanto, é os teus pensamentos. E esses pensamentos carregam todas essas feridas, esse sofrimento, essas feridas emocionais que eu trouxe aqui para vocês, que nós temos que trabalhar, se é que a tua percepção do mundo vai ser mudada. Se a causa do mundo que vês são pensamentos de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. Então, eu vivi hoje já cedo, na prática, exatamente a lição que eu estou aqui agora vivendo. Então, eu vivi o processo aqui na prática antes da lição que eu estou lendo agora. Desculpa, tá entrando ligação aqui hoje. Aí, porque ele está dizendo, se a causa do mundo que vê são pensamentos de ataques, e eu vi, né, hoje cedo, lá estava o sentimento de rejeição. Tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. E ali eu fiz uma escolha, olhar para aquela situação que estava me causando. Então teve uma situação fora que veio como um presente, como um milagre, e eu tomei esse milagre para poder fazer a cura. Então eu olhei para a ilusão que eu estava vendo, acordei de manhã com o sentimento de ontem, de um assunto que aconteceu ontem à noite, e eu acordei com aquele assunto sentindo aquela rejeição. Então eu me lembrei, portanto, eu já fiz a correção, eu me lembrei que eu não era vítima e que eu estava, né, que eu era um com Deus. E sendo um com Deus, eu só podia experimentar amor. E daí eu fiz a minha própria correção ali daquele sentimento que estava vindo. Então aqui ele diz, se a causa do mundo que vês são os pensamentos de ataque, então eu estava vendo um pensamento de ataque, tens que aprender que são esses pensamentos que não queres. E ali eu tomei uma decisão. Eu posso ver diferente. Eu posso ver de um outro lugar na minha mente essa situação. Não há sentido em lamentar o mundo. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Mudar aquela situação que aconteceu não ia acontecer, porque já foi. Mas aquela situação era um milagre para mim, que poderia reverter esse meu pensamento e olhar através dos olhos do amor para aquela situação.
Ele é incapaz de mudar, porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui está mudando a causa. Olha que forte. Vou repetir. Não há sentido em tentar mudar o mundo. Ele é incapaz de mudar, porque é meramente um efeito. Mas, de fato, há sentido em mudar os teus pensamentos sobre o mundo. Aqui estás mudando a causa. Nós causamos o ataque. Nós causamos o ataque. Aqui estás mudando a causa. O efeito mudará automaticamente. E aí o que aconteceu comigo, aquele sentimento que eu estava sentindo de rejeição simplesmente desapareceu. Talvez até o final aqui da lição eu conte para vocês essa história. Vou sentindo aqui. O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é símbolo de vingança. Cada uma das tuas percepções dá, entre aspas, realidade externa. Cada uma das tuas percepções dá realidade externa. É uma representação pictórica, depois vou ter que ver essa palavra aqui. É uma representação pictórica. Se alguém puder ver, escrever aqui o que significa pictórica para nós, eu agradeço, porque eu não consigo pesquisar. É uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar, vou voltar aqui. O mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Isso é forte, é pra gente acordar de vez, né? É pra gente entender que aonde a gente está, para sair do campo de guerra, para sair da confusão da mente, do caos. Senão a gente tá pego. Se a gente não entender isso aqui, ó, o mundo que vês é um mundo vingativo e tudo nele é um símbolo de vingança. Cada um, e sair é sair na nossa mente, né? É nesse lugar da nossa mente que a gente sai. A gente se observa lá dentro, fazendo esse treino, fazendo essa prática. Cada uma das tuas percepções, entre aspas, da realidade externa, é uma representação pictórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Cabe realmente perguntar a si. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver, entre aspas. Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo e alucinação um termo mais apropriado para o resultado? Vou repetir. Cabe realmente perguntar se isso pode ser chamado de ver. Será que estamos vendo, né? Não seria fantasia uma palavra melhor para tal processo de alucinação, um termo mais apropriado para o resultado? É uma pergunta que ele faz para nós. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. E é aqui que é o convite para nós, né? É aqui que nós precisamos acordar para ver. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz as imagens. Não pode ser salvo do mundo, mas pode escapar da sua causa. Não pode ser salvo do mundo, mas pode escapar de sua causa. Então, nós estamos aqui no mundo. Significa relativo à pintura. Ah, que legal. Obrigada, Virgínia. Então, vamos voltar aqui, ó.
É uma representação e o significado é relativo a uma pintura, né, pitagórica dos teus próprios pensamentos de ataque. Então você é como se você tivesse imaginado mesmo, né? É como se você tivesse feito um desenho disso na sua mente, né? É um reflexo, né? Podemos trazer também aqui para a gente aprofundar esse entendimento. Muito obrigada. Não pode ser salvo do mundo. Então, eu vou voltar aqui no 4. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz a imagem. E aí, né? Tamo pego. Não pode ser salvo do mundo, mas podes escapar da sua causa. É isso o que a salvação significa. Forte. É isso o que a salvação significa. Salvar a sua mente. Você está inserido aqui e você está acreditando muito que tudo isso aqui é verdadeiro. Então, assim, aonde nós podemos mudar? Na nossa mente. E o resto, não é nós que fazemos isso, né? Nós deixamos ser guiado por algo maior, que chamamos aqui, podemos chamar de Espírito Santo, de Jesus, né? Eu vou repetir, que eu senti de repetir isso aqui. Tu vês o mundo que tens feito, mas não te vês como aquele que faz a imagem. Não pode ser salvo do mundo, mas pode escapar da causa. E é isso que a salvação significa. Pois onde está o mundo que vês quando a sua causa se foi? Se não há causa, não há efeito. Nossa, que forte. A causa é a gente quem faz. E aí tem os efeitos. A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas que vê agora. A visão é essa visão de Cristo, né? A visão já mantém uma substituição para tudo o que pensas e vês agora. Se a gente faz a escolha de dar um passo para trás, se dissolve o efeito. Se dissolve, é incrível. A visão já mantém substituição para tudo que pensas e vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio, pois não as estarás fazendo sozinho. Peço desculpa para vocês, mas alguém está desesperado para falar comigo hoje. Já cedo. Tá só entrando uma ligação aqui, mas seguimos. A visão já mantém a substituição para tudo que pensas que vês agora. A beleza pode iluminar as tuas imagens e assim transformá-las de tal modo que tu as amarás, embora tenham sido feitas de ódio, pois não as estarás fazendo sozinho. A ideia para o dia de hoje introduz pensamentos de que não estás presos numa armadilha ao mundo que vês, pois a sua causa pode ser mudada. E eu vivi isso hoje, antes do exercício. E vou compartilhar com vocês, que agora entendi, já que eu tenho que compartilhar. Essa mudança requer, em primeiro lugar, que a causa seja identificada e em seguida abandonada, de forma que possa ser substituída.
Os 2 primeiros passos desse processo requer a tua cooperação. O último, não. A tua imagem já foram substituídas. Ao dar os 2 primeiros passos, verás que isso é assim. Além de usá-la ao longo do dia, quando a necessidade surgir, 5 períodos de prática são requeridos para a aplicação da ideia de hoje. Ao olhar à tua volta, primeiro repete lentamente a ideia para ti mesmo e depois fecha os olhos e dedica mais ou menos 1 minuto a examinar a tua mente, buscando tantos pensamentos de ataque quantos te ocorrem. À medida que cada um deles cruzar a tua mente, dizes: eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre ele. Mantém em sua mente cada pensamento de ataque ao dizer isso. Depois, descarte-o e passe ao seguinte pensamento. Durante o período de prática, certifica-te de incluir tanto os pensamentos que atacas quanto aqueles em que é atacado. Os seus efeitos são exatamente o mesmo, porque ambos são exatamente os mesmos. Tu ainda não reconhece isso e, neste momento, pede-se apenas que os trates como se fossem os mesmos nos períodos da prática de hoje. É que como a nossa mente é uma, né? Quando eu estou percebendo como sendo atacado, porque eu estou com a minha mente dentro dessa dualidade, eu estou inserido dentro dessa dualidade, então eu vejo o outro me atacando ou eu estou atacando, mas na verdade é uma mente só sentindo o ataque, não é? Tu ainda não reconheces isso e neste momento pede-se apenas que os trates como se fossem o mesmo nos períodos de prática de hoje. Nós ainda estamos no estágio de identificar a causa do mundo que vês. Quando tu finalmente aprenderes que pensamentos nos quais atacas ou nos quais é atacado não são diferentes, estarás pronto para deixar que a causa se vá. Então, se nós começamos a ter essa compreensão de que o ataque, sendo atacado ou atacando é uma coisa só, porque é uma única mente, já temos um meio caminho andado. Mãe, seja bem-vinda, Jaque, seja bem-vinda, gratidão por estarem aqui. E quem não começou no início, vai lá e assiste, que tá linda essa lição de hoje. E eu vou compartilhar então para quem pode e quer ouvir, estar aqui, né, com a gente. Ontem eu estou com visita na minha casa e ontem à noite a gente estava aqui, daí colocamos uma musiquinha e eu fui e cheguei, meu marido estava cansado e eu cheguei e convidei ele para dançar e ele disse não, e foi um não assim, né, que a minha mente já levou pro coração, digamos assim, né, e tem muito a ver então com esse exercício. Tá, tudo bem, eu saí dali, naquele momento eu senti a rejeição, naquele não, mas tá, fui fazer janta, fui fazer as coisas e fui dormir. Ok, normal. Hoje de manhã, como eu falei lá no início da live, que eu estou treinando de manhã, ver quais são os meus primeiros sentimentos e pensamentos da manhã, aquele conteúdo estava ali. A primeira coisa que veio é o sentimento de rejeição e aquele pensamento dele me dando aquele não. E aí, então, eu pude fazer a correção, já fiz essa prática desse exercício meio que sem saber que ia, né, não tinha lido ainda esse ano, né, porque ano passado a gente fez a leitura. E aí eu
eu vi, observei na minha mente esse sentimento e eu falei, nossa, eu não sou vítima de nada e nem de ninguém. Já fui fazendo a correção, a mudança desse pensamento de causa e efeito, né? Então eu poderia, se eu não tivesse presente, eu poderia causar essa rejeição talvez o dia inteiro para mim mesma. Então eu olhei e falei, não, isso é só um significado que eu dei para uma ação dele. Então eu tô num equívoco, porque eu não sou vítima nada nem de ninguém, e tudo que eu sou é um com a fonte que me criou, e a fonte só pode perceber amor, só pode sentir amor. E aí, pronto, eu percebi, fiz uma respiração e eu percebi que aquilo alegrou meu coração. Então, fazer esse treino de manhã, da gente observar, às vezes você vai buscar, você vai ver que você está em conteúdos passados. E aí você pode liberar esse conteúdo. Talvez, assim que o meu esposo também acordasse, porque eu acordei antes dele, talvez eu fosse ficar com raiva, talvez eu fosse ficar atacando ele o dia inteiro, eu não sei. Mas como eu examinei, houve uma mudança na causa, né? Eu não, ali eu já pude tomar uma decisão e mudar um efeito que talvez teria durante o dia sobre aquilo ali. Então, se eu ficasse com aquele conteúdo sem perceber que ele estava ali, talvez eu causasse um dia desconfortável, cheio de efeitos desconfortáveis, porque causa e efeito acontecem ao mesmo tempo. E nós somos responsáveis por isso. Então, a gente pode aqui fazer essa mudança. Então, compartilhando com vocês e que hoje vocês possam, então, fazer essa prática. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque. Eu posso escapar do mundo que vejo, desistindo dos pensamentos de ataque sobre, né? Então, eu posso fazer uma escolha e desistir. Um beijo de luz para vocês. Bom treino para vocês. Amanhã estaremos aqui junto com a Maritânia. Maritânia retornando amanhã com a gente. E vamos cada vez mais fazendo esse caminho de amor e reconhecendo em nós esse amor. Até amanhã. Fiquem com Deus.